Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, capítulo 19 do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Então, a questão agora é a pergunta de número 16. Esse vídeo é 657. E Kardec ele faz a seguinte pergunta. Kardec ele é muito esperto. Ele tenta de toda forma, através assim de um sentido duplo e até de um sentido triplo, ele testa os espíritos de toda forma. Porque conforme a pergunta de número 15, aliás, conforme a pergunta não, conforme a resposta que os espíritos forneceram a Allan Kardec na pergunta de número 15, se nós pararmos para observar, existe algo que não condiz. Mas como assim? É óbvio, não esclarecemos isso no vídeo anterior porque sabíamos que isso teria que ser tratado no vídeo posterior de acordo com a pergunta e a resposta de número 16. De acordo com a pergunta de número 15, está correta. Mas, adentrando a pergunta de número 16, existe alguns ângulos que a resposta do número 15, fornecidos ao número 15, não preenche certos espaços. Por isso nós temos que ficar muito atento. Não só as perguntas, como também as respostas. Mas não preenche até que os bons espíritos, novamente interrogados, e que eles respondem. Porque a partir do momento que interrogados e que eles respondem, aí nós percebemos que há fundamento. O que até então não havia fundamento. Você conseguiu entender? Eu acho que até os meus piolhos, tem hora que os meus piolhos eles pegam assim um leque e ficam abanando assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Não estou conseguindo entender nada. Não, mas isso é brincadeira, isso é muito fácil. Então, a pergunta de número 16, olha só para você ver. Kardec pergunta assim, se é assim, né? Então, Kardec está dando sequência à resposta, mas ele está fazendo uma pergunta. Como se diz assim, se é assim, bons espíritos, só na língua do médium deveria ser possível ao espírito exprimir-se. Entretanto, é sabido que escreve em idiomas que o médium desconhece. Não há aí uma contradição? Você observa que Kardec interroga os bons espíritos. Porque de acordo com a resposta do número 15, a resposta dos bons espíritos fornecida por eles a Kardec, há aí algumas contradições. Que até então só são solucionadas a partir do momento em que Kardec faz essa pergunta.
Porque aqueles que têm conhecimento, eles não dão por satisfeitos só com a resposta do número 15. Porque existe algumas contradições que só são preenchidas no número 16. Se é assim, só na língua do médium, deveria ser possível ao espírito exprimir-se. Só na língua do médium, só no idioma do médium, ele deveria exprimir-se. Entretanto, é sabido que escreve em idiomas que o médium desconhece. Quantos espíritos escrevem através de certos médios em idiomas que os médios desconhecem? É sabido isso. Por exemplo, através de Divaldo Pereira Franco mesmo, quantas mensagens de espíritos de diversos outros países no mundo, através da Faculdade Mecânica de Divaldo Pereira Franco, através da Faculdade Mecânica de Francisco Cândido Xavier, através de Chico Xavier, Emmanuel escrevia em inglês de trás para frente, que só era possível ler colocando aquela mensagem frente a frente a um espelho. Agora você imagina, em inglês de trás para frente. Não é para qualquer um. Através da Faculdade Mecânica de Chico Xavier, porque Chico Xavier tinha todas as faculdades, até onde nós conhecemos. Não vamos dizer todas, porque todas abrangem o infinito, toda a eternidade, mas as que nós conhecemos no livro dos médiuns, ele tinha todas, ainda sobrava um pouquinho. Como também o professor Eurípides. E os médiuns psicofônicos, que recebem espíritos em outros idiomas, através da Faculdade Mecânica. Então não existe aí, de acordo com a resposta dos bons espíritos, a resposta de número 15, fornecida a Kardec, não existe aí algumas contradições? É lógico que existem algumas contradições, mas preenchidas agora na resposta de número 16, quando Kardec interroga os bons espíritos. Então os bons espíritos, eles dizem assim, ó, nota primeiramente, que nem todos os médios são aptos a esse gênero de exercício. Você conseguiu entender? Nota primeiramente que nem todos os médios são aptos a esse gênero de exercício. Ora, mas agora os bons espíritos esclareceram. Porque nem todos os médios são aptos a esse gênero de exercício. Porque cada qual encontra-se num nível evolutivo. Por isso você observa, nem todo mundo é vidente. Nem todo mundo é audiente. Nem todo mundo é psicofônico, o dom. Nem todo mundo detém a faculdade mecânica. Nem todo mundo possui a faculdade semimecânica. Nem todo mundo é médium intuitivo.
Nem todo mundo, ou melhor, nem todos, né? Nem todos são médios inspirados. Nem todos são médios pictógrafos. E por aí em diante. Então você chega a uma casa espírita, procura saber para você ver ali, dentre os médios, quais os dons mediúnicos que eles ali trabalham. Eles exercitam quais dons mediúnicos ali? Você pergunta se tem algum médium aqui que é psicógrafo? Ninguém. Vidente. Aí um levanta a mão lá. Pois não. Ah, eu não sou vidente não, sabe? Mas eu vejo alguns vultos. Por que ele vê alguns vultos? Porque é o princípio da vidência. É uma faculdade que ainda não encontra 100% educada. Por isso, há desigualdade, inclusive nas aptidões, nas faculdades, nos dons mediúnicos. Há desigualdade, mas o mais gostoso, o mais interessante na evolução é a desigualdade. A vida só é prazerosa devido à desigualdade. Observa para você ver. Se não fosse a desigualdade, ninguém faria caridade. Ora, você vai rezar em prol de outra pessoa, para que se ela já é evoluída? Ela não precisa das orações tuas. Se todo mundo, né, tá num nível, num patamar que ninguém precisa de ninguém. Você vai dar cesta básica para quem? Para quem você vai dar cesta básica? Se todo mundo está saciado. Você vai dar um agasalho, a pessoa está fazendo aniversário, você vai levar o quê para dar de presente àquela pessoa? Se a pessoa tem tudo. Olha que aniversário mais sem graça. Não é verdade? É a mesma coisa, com todo respeito. Pobre convidado para ir ao aniversário de um rico. Meu Deus do céu. O rico que convida um pobre para ir no seu aniversário 15 dias antes, ele tortura aquele pobre. Ainda mais se aquele pobre for um pobre honesto. Aquele pobre que se preocupa com o próximo. Porque o pobre fica noites e noites sem dormir, pensando, meu Deus, que leva para agradar aquele meu amigo rico. E ele fica noites sem dormir. Ele pensa em dar um carro, o rico já tem. Ele pensa em dar uma marca de sapato, ele já tem. Uma camisa, o rico já tem. Uma calça, já tem. Um perfume, já tem. Ele tem tudo. Agora, bom mesmo é o rico que me convida. Com todo respeito, eu uso essas histórias e me coloco no meio, porque isso já aconteceu comigo. Em São Paulo, uma vez, não vou dizer quem é a pessoa lá, porque é uma pessoa muito conhecida no Brasil. Uma vez, um amigo meu em São Paulo, eu trabalhando em São Paulo, ele me convidou para ir ao aniversário dele. E eu fui. Com a maior simplicidade. Eu fui do jeito que eu sou. Não levei nada para oferecer a ele. Nada. Quando eu apertei a campainha, aquela campainha da casa de rico, pelo menos lá, é diferente. A de pobre é bim, bim. A dele lá, pelo menos a dele lá, era tom, dom. Igual aqueles relógios, né? Tom, dom, dom, dom. Falei, meu Deus do céu, que coisa espetacular. Quase que eu apertei de novo a campainha.
Aí vem ele lá, ô Luiz, nossa, que prazer imenso. Você aceitou o meu convite? Sim, mas só que já quero antes te dizer uma coisa. O que, Luiz? Sabendo eu que você já tem tudo, mas que falta apenas uma coisa. Por isso eu estou aqui. Mas como assim? Você não tem tudo que o dinheiro pode comprar? Luiz, não é lá bem assim. É assim. Mas só tem uma coisa que você não pode comprar e que você ainda não tem. Ele falou, o quê? Eu você não pode comprar. E eu você ainda não tem. Por isso eu estou aqui. Eu sou o presente. Aí nos abraçamos. Ele falou, Luiz, você usa uma psicologia que eu ainda não vi até hoje. Me abraçou, me apresentou ali aquelas pessoas necessárias, porque tudo é necessário. E eu fiquei ali no meio daquele povo granfino, com a minha camisa amarrotada, com o meu cabelo parecendo que estava incorporado algum espírito das trevas nele. E eu comi melhor que eles, porque rico para comer é um sacrifício. Jesus, Maria e José, com todos os seus apóstolos, eles é necessário ser daquele jeito lá. Não estou falando mal, não. Eles, tudo que leva à boca, cutuca o lencinho aqui do lado. Eu batia a mão assim, pegava mesmo, e pedaço de frango daqui, frango dali, e de vez em quando eu limpava a mão assim mesmo, assim, no próprio braço, e tomava minha refrigerante. Olha, eu me empanturrei. Naquela época eu não tinha alergia. Hoje eu tenho 28 tipos de alergia. Olha que cara egoísta. Mas é graças a essas alergias que eu consigo ter um pouquinho de disciplina. E eu sei que eu fui embora saciado. Cheguei em casa, no local onde eu residia, tive que tomar até um antiácido. Então, o mesmo acredito que não aconteceu com aquelas pessoas que estavam lá. Porque muitas pessoas ricas, depois que saem daquelas festas, eles procuram alguma pizzaria, um McDonald's, alguma coisa assim, para empanturrar. Porque lá mesmo ninguém come nada. E eu dava graças a Deus, porque o que eles não comiam, eu comia. Então, nota primeiramente que nem todos os médiuns são aptos a esse gênero de exercício. E depois, que os espíritos só acidentalmente a eles se prestam. Esse acidentalmente aqui é relativo. Porque creio que os bons espíritos usaram esse termo acidentalmente por falta de um outro termo mais apropriado, devido ao nosso nível evolutivo. Porque esse termo, acidentalmente, ele é inexistente de acordo com o assunto aqui tratado. Eu tenho Vó Leontina aqui do lado aqui que me orienta dessa forma. Agora, as pessoas que não têm, ele às vezes aceita esse termo, coitadinhos, assim de uma forma assim, e acha que está certo. Então esse termo, acidentalmente, não está certo. Mas está certo, devido ao nosso nível evolutivo. Então olha só para você ver. Só acidentalmente a eles se prestam quando julgam que isso pode ter alguma utilidade para as comunicações usuais e de certa
extensão. Preferem servir-se de uma língua que seja familiar ao médium, porque lhes apresenta menos dificuldades materiais a vencer. Então, você entende o porquê que antes nós já levamos ao conhecimento de que esse processo é relativo? Por que é relativo? Devido à desigualdade evolutiva, devido à dificuldade que existe nos seres que aqui na Terra, vive, se encontram, que somos todos nós. A nossa desigualdade. Nós temos que entender que essa desigualdade evolutiva é que é o maior obstáculo a ser superado, a ser vencido. Esse é o maior obstáculo. É a desigualdade evolutiva, é a falta de conhecimento. A maior cegueira é a falta de conhecimento. A maior ignorância é a falta de conhecimento. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Então, todo aquele que amealha conhecimento, todo aquele que mais conhecimento tem, dele muito mais é cobrado. E olha que em matéria de ser cobrado, eu posso dizer isso. Nunca que devemos pensar dessa forma, que ganhamos tudo de graça, que tudo que temos veio de graça. Não, tudo tem um preço. Eu pago um preço tão grande, penso dessa forma, por eu ter as faculdades que eu tenho, os dons que eu tenho, o conhecimento que eu trago de existências passadas, os conhecimentos que eu amealho nas colônias durante a noite. Eu pago um preço. Como se diz assim, eu sou torturado para ver se realmente eu mereço, se eu resisto às tentações. Porque não pense que você vai deitar e vai acordar com todos os dons, porque Deus te deu, porque Deus não dá nada. Deus proporciona condições, meios, para que possamos resistir às tentações e correr atrás e amealhar aqueles atributos. Mas tem um preço. Preço esse que muitas pessoas, em meio às tempestades, em meio à batalha, ele desiste. Porque as pancadas são grandes. Mas nós temos que entender que o amparo divino também é maior. Só o amor é capaz de vencer. Só a paciência, a resignação, a aceitação, a humildade. Os vaidosos não vencem, nem a si mesmos. Autos se destroem por si mesmos. Então vale a pena lutar. Então, como no caso aqui que acabamos
de ler o esclarecimento, a resposta dos bons espíritos à pergunta de Allan Kardec, é natural essas contradições devido às desigualdades. É natural. No nível que nós nos encontramos. Agora, se estivéssemos em outro nível, temos certeza de que essa dificuldade, tanto os médios não teriam, quanto os espíritos não chegariam a ver, a deparar com essas dificuldades. Mas essas dificuldades, essas desigualdades, é que vale a pena. Se você tem acompanhado desde do vídeo anterior, você vai conseguir entender o porquê estou dizendo isso. Então nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia. Que Deus e Jesus nos ilumine, nos fortaleça. Até a próxima oportunidade.